assim, cara, rapaz, acho que vai dar bons cortes. E acho que, não sei se vai dar briga, acho que não, mas acho que vai dar uma boa discussão. A minha participação agora no G4 para falar do São Paulo. Porque eu acho que o presidente Júlio Casares está sendo demonizado por algo que ele está errando, e não na execução, e sim na comunicação. Esse é o maior problema do presidente Júlio Casares com relação ao plano de reestruturação financeira do São Paulo. Porque assim, cara, como que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai coringar de vez? Aí nós vamos cair de pau nele, né? Não pode um clube desse fazer o que o Corinthians fez. Daqui a pouco a dívida vai para 3 bilhões, é impagável e vai ter que vender a preço de banana, certo? Essa é uma questão. Para você flamengar... Vender o clube, não os jogadores. Vender tudo. A SAF. Sim. Uma SAF, porque chega uma hora que você está desesperado a tal ponto que você fala, agora não tem mais jeito, porque eu não tenho dinheiro para pagar a luz, a conta de luz. Então, assim, ninguém se lembra do Márcio Araújo jogando no Flamengo, do Wagner Love, que foi devolvido porque o Flamengo não tinha dinheiro para pagar o Wagner Love. Ninguém se lembra do Barcos, que foi trocado pelo Marcelo Moreno, que humilhou a torcida do Palmeiras e disse que não jogaria no time de Série B, e não veio. Vieram Rondinelli, Wilson, Leandro Calopsita e outros jogadores, certo? Então, é isso aí. Exatamente. Penteado. Então, assim, eu acho que é muito fácil na nossa posição dizer e constatar uma verdade. Está vendendo quase de graça os jogadores. Está dilapidando um patrimônio do São Paulo. Está entregando esses jogadores num preço baixo. Mas, vem cá, uma das nossas capacidades deveria ser também dizer como fazer então. Como fazer diferente? Sendo que você está pegando um clube na situação que está, ele tem dificuldades a aumentar as receitas, não como deveria, esse é uma crítica, esse é um ponto importante. O São Paulo não pode arrecadar menos que o Palmeiras em hipótese nenhuma, em situação nenhuma na vida, mesmo quando se tem agora no futebol, nunca teve tanto dinheiro no futebol colocado como se tem agora, certo? Então esse é um fato. Agora, como que você vai fazer dinheiro? Pô, você está em casa, teu negócio está indo, está vivo, você tem patrimônio. Como que você faz para sanear o seu negócio? Não tem outra saída, gente. Então, é muito fácil a gente vir aqui, espinafrar o cara e falar, tá vendendo de graça o jogador. Tá mesmo, porque não tem outra saída. Ou você pega o seu patrimônio e faz ele virar e rodar para a coisa entrar nos eixos. O problema e eu não sei, essa é a minha dúvida, se está entrando nos eixos. Que essa que é a grande questão. Porque se estiver entrando, se o São Paulo estiver num caminho que daqui 2 ou 3 anos ele vai voltar a fazer as coisas certas, vai ter condições, aumentar o seu faturamento, vai entrar num mundo que é o mundo real hoje, vai valer a pena. Agora, para isso, ele precisa se comunicar. Não dá para a gente descobrir amanhã que tudo isso que ele fez para fechar o ano com a dívida maior. Aí não dá. Aí é ruim. Aí, se você olha para o São Paulo, Morumbi, Clube Social, futebol, e olha assim e fala, mas o futebol está fazendo a parte dele e os outros não. Aumentou a despesa com a piscina, com a botia, com a lanchonete, aí está errado. Porque esse esforço tem que ser clube, tem que ser, porque o caixa é um só, certo? Então, esse esforço tem que ser conjunto. Então, tem que chamar o diretor do vôlei lá e falar, acabou, filho. Não tem mais agora, acabou, o treinador aqui. Basquete, por exemplo. Exatamente. Então, você tem que fazer tudo junto, para que você possa entrar num caminho aceitável de recuperação. Não dá, não vai ser possível continuar vivendo desta forma para clube nenhum. Nem para o São Paulo, nem para o Corinthians, porque hoje as coisas são diferentes. Tem transfer ban, os parceiros se afastam. Esse é um ponto que eu queria colocar. Como fazer diferente? O Morumbi ninguém quer tocar. Quer o estádio raiz, porque não sei o quê, porque o ingresso tem que ser barato, tem que ser mais barato. É louvável.
certo? Pensando na questão humana da coisa, é louvável. 60 mil ingressos mais baratos, o futebol é do povo. Agora, quem faz o caminho inverso tem um preço a se pagar também, que são 300 milhões de reais que o Palmeiras fatura com o Allianz Parque por ano. E paga um preço alto para isso. Às vezes o estádio é gelado. Cara, não dá para ter tudo. Entendeu? Não dá para você ter estádio raiz, ingresso barato, certo? E não é o caso esse ano. Ok, entendeu? E dinheiro sobrando. Porque o futebol virou outra coisa. Não é mais o que foi o futebol que nós nos acostumamos. E não estou fazendo juízo do valor, não estou dizendo se está certo ou se está errado. Eu estou dizendo que é assim que é. Então, vender a base para sempre é barato. Está muito barato, presidente Casares. Certo? 30% por 250 milhões não é nada, é barato. O senhor pode estar, se for isso mesmo, o senhor pode estar prejudicando seriamente as futuras gerações de torcedores do São Paulo com esse acordo na base. Essa é outra coisa a ser discutida. Agora, vender os caras barato, não tem como. Fala para mim como. Você entra na casa de alguém, o sujeito está vendendo o liquidificador, e não adianta. O cara está apertado, você tem que comprar, tem que vender para fazer a coisa andar. O problema é o cara pegar o dinheiro do liquidificador, chegar no fim do ano, conversar com a família e falar, não deu certo, a dívida aumentou. Aí, amigo, aí é coisa de louco. Muito bem, vamos lá. Arnaldo, você estava no meio do raciocínio, daqui a pouco a gente bota o Vessone também para falar. Não, então, eu acho que o Massim tocou num ponto da falta de boa comunicação da parte do presidente do São Paulo por um ano, porque não é uma simples movimentação contrária, é um ano em que ninguém está fazendo isso e que o futebol está movimentando mais dinheiro do que sempre movimentou em todos os cantos. Então, é um ano que você está na contramão de todos os seus adversários. E para você ir na contramão de todos os seus adversários, você precisa comunicar bem isso. E acho que no início do ano, quando o plano foi elaborado já no meio do ano passado, mas quando foi instituído o orçamento para 2025, o orçamento é o balizador da temporada, né? A comunicação era necessária continuamente. E aí, Massini, o crédito que o presidente tinha para fazer tudo isso, para dar o passo atrás, para sacrificar o ano, sacrificar em todos os aspectos, esportivamente, financeiramente, o ano 2025, ele perdeu a credibilidade na falta de comunicação. Isso já se foi. Então, o que o torcedor do São Paulo estava disposto a fazer em janeiro, ele não está mais disposto a fazer agora. Né? Então, assim, se a comunicação fosse, nós não vamos contratar nenhum jogador com direito, nós vamos ter que vender todos os nossos jogadores, sacrificando uma geração 2006 para inverter a roda, e nós não vamos diminuir a dívida no primeiro ano, nós vamos parar de aumentar a dívida, porque já seria um sinal. Porque a dívida no governo dele está aumentando de forma cavalar todo ano. Então, se você para de aumentar a dívida, você controla os seus juros e... Se o São Paulo, a dívida é 1 bilhão, se o São Paulo fechar o ano em 1 bilhão, ele não aumentou a sua dívida. E seria uma novidade positiva, porque não é de uma hora para outra, como eles dizem, que o transatlântico dá a marcha ré. Não é. O orçamento para 2025 do futebol, o futebol gastou 600 e tantos milhões em 2024. Para 2025 era 450 milhões. Como é que você pega um clube profissional que gastou 600 milhões no futebol um ano e passa para 420? Como o Márcio falou, como? Você vai pegar o quê? Os contratos que você já tem 2, 3 anos no futebol e vai... garoto, vamos rescindir aqui? Não, você paga mais para rescindir. Então, no primeiro ano, esse movimento é muito difícil. E aí o São Paulo, talvez, no futebol, tenha errado num ponto. Era muito arriscado. Oscar, a contratação acima do São Paulo. E aí o cara se machucou e não entregou. Né? Agora, com esse orçamento de 600 e tanto para 400 e não sei quanto, evidentemente o São Paulo ia vender jogador.
e vender, na necessidade, vender barato. Não é uma surpresa o que está acontecendo, na prática, só que não tem comunicação. E a torcida virou o ano achando que a base campeã da Copa São Paulo ia ser o São Paulo 2025. Não, eles iam ser passados nos cobres na primeira oferta, razoável. E não era culpa do Zubeldia. E não é culpa do Crespo. Por que o Crespo não coloca o Henrique do Carmo com mais minutagem? Não colocava? Porque ele sabia que ele ia ser vendido na primeira proposta. Porque ele não utilizou, o Crespo, o Ferreirão perdeu espaço. Porque o Ferreirão estava sendo vendido. Então o técnico o técnico do São Paulo e quem está jogando no São Paulo sabe exatamente do que está acontecendo. O Tolói sabe. Você acha que o Tolói está assustado? Então o Tolói sabe que o Henrique ia embora. O Tolói sabe que o Rigoni vai jogar no lugar do Henrique. Os caras do São Paulo, técnicos, os jogadores, eles estão numa outra vibe. Ainda bem, porque senão o time não estaria ganhando de ninguém. Né? Eles sabem do momento do São Paulo. O Tolói sabe que ele ganhava X na Atalanta e tem que ganhar X dividido por 10 no São Paulo. O Rigoni sabe que ganhava 3X no Leão e vai ter que ganhar X, né, para jogar no São Paulo esse ano. Agora, o que aconteceu nessa perda de credibilidade é um desgaste com o torcedor muito grande, porque, além de tudo, o ingresso para o torcedor está caro. Quem tá apanhando é o torcedor. Quem está apanhando do Casares é o torcedor. Então, aquela coisa do ingresso barato, de a torcida junto, do Mendy e Cutia, do Juntos pelo São Paulo, são slogans marqueteiros frágeis e que não colam mais. Agora, a hashtag não é Juntos pelo São Paulo, é Fora Casares. E ele não tinha visto isso até então, é um movimento novo. E eu vou chegar aí, quando você falou no final, a venda de 30% da base, isso aí, agora, meu velho, agora ele vai ter bastante dificuldade em aprovar isso aí. Tem uma conta, né? Porque isso não quer dizer... isso, né, Tironi, não quer dizer para o exercício 2025, projetando 2026 ou até 2030, quanto é o centenário. É uma venda de 30% da mina de ouro que o São Paulo tem. E continua sendo o único sustentáculo do São Paulo. Qual é a conta? Você já fez a conta? A conta, Vessa, é a seguinte. O São Paulo, com essas vendas todas que ele fez, e tá todo mundo falando que foram vendas muito ruins. William Gomes, Matheus, Ferreirão, Henrique e o Ângelo, que nem jogou. O Ângelo, que nem jogou. São 5 caras. E o São Paulo arrecadou, com essa turma aí, 200 e tantos milhões. 200 e alguma coisa. 250, quase 250 quase 250 milhões. 250 milhões, Vessa, olá, é o aporte que essa venda da base vai render ao São Paulo. Então, portanto, num ano que o São Paulo vendeu reconhecidamente mal demais, ele arrecadou o que a venda da base vai dar para ele. Então, tem um parceiro. Uma única não geração. Vai entrar, esses 250 pau de aporte não passa no conselho. Com isso aí, ó. Com isso aí, ó. Porque se tivesse valendo a base, o São Paulo teria vendido essa turma toda por esse valor, ele não ia receber vai passar 30% a menos.